Exato. A gente está conversando sobre Alzheimer, falamos já sobre dislexia, a gente está conversando sobre Alzheimer. Doutor, o que acontece no cérebro? Perfeito, né? Isso é bem curioso e eu gosto muito de falar aqui, porque assim, dá esse tempo para as pessoas entenderem. E às vezes a gente cai numa familiar com doença e fica perdido, né? É uma coisa física, padre. O que acontece no nosso cérebro? A gente tem conexões, que a gente falou até anteriormente, né? E com o envelhecimento, algumas proteínas que a gente chama beta-amiloide e tal, ela começa a depositar e dificulta a comunicação entre os neurônios. Isso por causa da idade. Da idade, o envelhecimento, né? Geralmente na terceira idade, acima de 65 anos. E a região temporal, que é responsável da memória, é um dos locais que mais tem depósito da substância. Como a gente sabe isso? Ressonância funcional, da década de 90, que eu falei. Pela ressonância, então, ressonância. a gente percebe já, a gente já vai percebendo. Para o senhor ter ideia, hoje ainda não está na prática, você não consegue ir num hospital, que eu trabalho, nem médico vai pedir, mas existem estudos com ressonância funcional que vê de forma precoce depósitos dessa substância. Olha que interessante. Porque a grande revolução do Alzheimer Aí a pessoa já sabe que vai ter. E dá até para prever mais ou menos quando começa. Dá até para prever, né? No Brasil já se faz alguns e tem outro que você colhe no líquor da coluna para fazer esse teste e ver se tem acúmulo dessas substâncias. Aí o senhor pode me perguntar, mas Júlio, eu não vejo muito falar isso. Normalmente é quando a pessoa já está com a doença avançada. Começa. Sim, porque hoje o diagnóstico ainda é clínico. Você precisa ter uma clínica. Normalmente o paciente tem a primeira fase, que é assintomática, então ele não sabe que tem e começa a ter depósito. Ah, tá, o depósito dessa proteína. Já começou, mas a comunicação ainda está boa entre os neurônios, né? Depois tem uma fase que é a fase mais prolongada, que é aquela quando tem um declínio cognitivo leve. Que é a memória ou não? A memória, o aprendizado, com a grande dificuldade, porque no envelhecimento normal já existe um declínio. Então a linha é tênue, então é difícil da pessoa dar o diagnóstico. A pessoa fica muito aquela questão da memória. Memória recente, não é, doutor? Geralmente memória recente. Memória, então, a memória mais remota não está prejudicada. E qual o grande confundidor? E muita gente jovem até às vezes procura o neuro e tal, é porque burnout, depressão, também dá também essa alteração da memória. Então confunde às vezes a pessoa. Confunde, né? O que a gente pesa para saber de uma coisa ou outra? A história, a idade da pessoa, né? Ver se tem outros componentes da depressão, ver se tem componente da ansiedade também, e aí você vai para um caminho ou para o outro. E aí a segunda fase, padre, depois do declínio cognitivo leve, e aí geralmente é a fase que recebe o diagnóstico. As pessoas começam a se perceber, a gente está conversando aqui no bastidor, né? Contaram um caso, né? A pessoa sai e não volta mais, ela tem apagão. Sei. E são esses momentos que a gente vai percebendo, né? São esses momentos que... Por exemplo, então a gente começa primeiro tendo um declínio cognitivo leve. Memória, coisinha. Nessa fase é a fase ideal para você diagnosticar. Porque apesar de não ter cura, é uma doença que quanto antes você diagnostica, melhor você consegue ter o controle dos sintomas do paciente. E depois a pessoa já começa a ficar mais... Isso. O que acontece com o Alzheimer? O depósito acontece no cérebro como um todo. Como um todo. Começa com a memória, por isso que a gente vê o avançar. A memória está onde no cérebro? Na região temporal. Essa região temporal. Aqui do lado. Isso, aqui desse lado. Nas têmporas. Nas têmporas. Essa região temporal, inicialmente é isso. Junto com a temporal, ela tem muita relação com o sistema límbico das emoções. Sim. Então, às vezes, a pessoa nota, ele está mais nervoso do que o normal. Então, a irritação é muito comum no Alzheimer. Porque a gente percebe no Alzheimer uma irritação exacerbada. Isso, por causa disso também. Então, a família fala assim, ó, ele começou a mudar o jeito dele. Ele não era assim, está tendo as explosões, está tendo uma coisa sem justificativa. Isso também é sintoma, às vezes, inicial do Alzheimer. Quando ela vai avançando, chega até a comprometer coisas do hábito de vida. Então, higiene, às vezes, o paciente fica prejudicada. A linguagem não consegue falar, às vezes, palavras. Quando chega naquela fase mais avançada, que a pessoa praticamente ela fica no estado vegetativo, por que ela não perde essas capacidades mais... a mastigação, a deglutição, isso não perde. Não perde. Coisas respiração, nada disso. Nada disso perde. Até caminhar muito. Do sistema nervoso central. O cérebro, a parte mais complexa do cérebro, mais fina, é justamente essa. O raciocínio, a cognição, a memória. Isso perde. Isso que começa a perder. Agora, essa coisa mais primitiva, não. Não. Até o caminhar. Tem paciente fase mais avançada, pode ter, mas é raro. A maioria, ele caminha, ele consegue andar, ele consegue fazer Mas isso está localizado no cérebro em que lugar? Justamente por isso. O que acontece? Você pergunta assim, Júlio, mas por que a memória? Geralmente são as regiões que no cérebro do ser humano elas são muito ativas. Então esse depósito começa a acontecer na memória. Por isso que até para depressão, para ansiedade, uma queixa de memória é tão comum, porque é uma área que você tem que estar muito ativo no cérebro. E aí depois vai para as outras áreas. Então a memória realmente é um dos